Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar dessa última manifestação bolsonarista que ocorreu na Avenida Paulista, com a presença não só de Bolsonaro, mas de várias das celebridades, podemos assim dizer, do campo bolsonarista. O pastor Silas Malafaia, que foi inclusive o organizador do evento, um dos conclamadores, embora o próprio Bolsonaro tenha ele mesmo feito uma convocação para o evento no sentido de se defender, sob a alegação de que na realidade seria uma defesa do Estado Democrático de Direito, mas estavam ali também numa espécie de teste de fidelidade do Bolsonaro, também governadores de estado, como Caiado, como o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que inclusive discursou, Caiado não chegou a discursar, estava o governador de Santa Catarina, enfim, estavam ali deputados, Nicolas Ferreira, deputado mais votado do país em Minas Gerais, que também fez um longo discurso, a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que fez um discurso de um tom religioso tremendamente carregado, falando aí contra a ideia de Estado laico, da separação entre religião e política, entre religião e Estado, que na verdade teria sido um erro, porque afinal de contas com isso o mal graçou pelo país. Aliás, uma coisa que tem muito a ver com o discurso que ela fez ainda durante a campanha, quando falava que se trataria aí de uma guerra espiritual, da luta do bem contra o mal, que os palácios do governo estavam devotados a demônios e agora poderiam, durante o governo Bolsonaro, ter sido resgatados por Deus, mas poderiam voltar aos demônios depois, enfim, não chegou a ser muito diferente. Sim! Por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi um versículo que ele usou em toda a campanha e eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual. Porque eu creio num Deus vivo, um Deus todo-poderoso que é capaz de restaurar, de curar a nossa nação. Mas num propósito de libertação, num propósito de prosperidade para o Brasil, para que possamos ser usados como instrumento de bênção para abençoar as pessoas. E aqui eu quero agradecer a todos os nossos intercessores. Quero agradecer à igreja brasileira que tem orado por nós. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e aqui a tua verdadeira Shalom esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil. Nós abençoamos Israel, em nome de Jesus, amém, aleluias, aleluias, glória a Deus, vamos lá no 7, glória a Deus, vamos lá, glória a Deus, glória a Deus, ai, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom! Deus é maravilhoso! E chamou também a atenção, mas acho que a gente tem até uma explicação policial ou jurídico-policial para isso, a ausência de militares no palanque, Afinal de contas, boa parte dos militares que acompanharam Bolsonaro em outras ocasiões, no 7 de setembro de 2021, depois em 2022, naquele episódio dos tanques fumacentos e tudo mais, vários desses militares, eles na realidade estão envolvidos também nas investigações feitas pela Polícia Federal sob o comando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo e sequer poderiam se encontrar.
inclusive, aí não falando de militar, mas só para lembrar disso, até o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, ele chegou 3 horas antes do Bolsonaro ao evento para poder falar e não se encontrar com o Bolsonaro. Então, é de se entender que os militares também não estivessem ali, porque poderiam ter complicações, poderiam ter, por exemplo, a sua prisão preventiva decretada nesse caso, que estariam violando as medidas cautelares determinadas pelo Supremo. Mas estou dizendo isso por quê? Porque o que chamou muito a atenção nesse evento, além, claro, da presença das bandeiras de Israel, mas até relacionado a isso, é o tom muito religioso que essa manifestação tomou, uma coisa que vem sendo aí ressaltada por uma série de aspectos, né, por uma série de aspectos e apontada por veículos da imprensa, né, que tem aí notado isso, apontado essa questão, né, talvez até por esse contraste que eu mencionei da ausência dos militares, embora houvesse a presença de políticos que não são exatamente políticos que a gente poderia classificar como fortemente vinculados ao campo religioso evangélico, ou mesmo cristão, de um modo geral. O próprio Tarcísio de Freitas nunca assumiu exatamente esse discurso, o governador Caiado também não. Então, tem elementos aí que talvez sejam matizados, mas o importante é entender por onde vai o bolsonarismo. Será que a religião vai mesmo adquirir um tom central? Será que ela já não tem adquirido? E qual é o caráter desse relacionamento entre o bolsonarismo e as igrejas cristãs? Enfim, para poder discutir essa questão, eu tenho aqui comigo o professor Emerson Chervi, que é professor da Universidade Federal do Paraná, cientista político, estudioso do processo eleitoral, do processo político brasileiro e que tem se dedicado, inclusive, à compreensão desse fenômeno do bolsonarismo e das suas relações com, por exemplo, a questão religiosa. Ele, inclusive, fez comentários agora recentemente, logo depois, na esteira aí dos eventos do dia 25 de fevereiro, né, a manifestação na Paulista, justamente destacando essa centralidade da questão religiosa dentro desse evento. Enfim, eu não vou aqui me delongar demais, eu quero fazer aqui primeiro um agradecimento ao Emerson por ter topado fazer essa conversa, eu quero dar as boas-vindas a ele e começo justamente por esse ponto. Emerson, você podia dizer um pouco para a gente aí de que maneira, pelo menos nesse último evento, depois a gente pode esticar a conversa para outras questões aí relacionadas, o que vem antes, o que virá depois, mas enfim, de que maneira nesse evento em particular do dia 25 de fevereiro apareceu a questão religiosa? Por favor. Ô, Cláudio, prazer, satisfação participar do seu programa. Eu te diria que apareceu das duas formas, né? Do ponto de vista de quem estava falando, né, dos discursos proferidos ao microfone, e apareceu também por quem estava ouvindo, né? Você citou o fio lá que eu fiz na Rede X, com os comentários que eu capturei de uma página do YouTube que transmitiu ao vivo o evento do dia 25. Né? Era uma página de uma rádio do interior de São Paulo, que é uma rádio muito ouvida pelos bolsonaristas, é uma espécie de uma central do bolsonarismo mais ideológico. E que não é a Jovem Pan, né? Ela já foi filiada à Jovem Pan, a Rádio Auriverde de Bauru. Só fazendo um parênteses aqui, Cláudio, para mostrar como é pouco relevante a discussão sobre quantos estavam na Paulista. Né? Só esse canal, só um canal de uma emissora de rádio, cuja transmissão foi caótica, por momentos ficava muda, por momentos ficava sem imagem. Só esse canal teve, ao mesmo tempo, né, visualizações simultâneas, 130 mil. Tinha um outro canal, eu acompanhei alguns canais, um outro canal de uma TV teve visualizações simultâneas 60 mil. E um terceiro canal, que é um canal de um influenciador, né, para pegar canais diferentes, mas canais que transmitiram ao vivo o evento, chegou a 30, 40 mil. Então, se você somar 3 canais, eu não estou considerando os canais dos políticos que estavam lá, ou dos políticos em geral, da direita, só 3 canais passaram de 200 mil visualizações ao mesmo tempo. Quer dizer, se tinha 180, 200, 150, 700 mil também é exagero, mas o que está ali é menos importante do que o que está acompanhando via YouTube. E é claro, por isso eu digo que é menos importante quem estava na Paulista ou quantos estavam na Paulista. É um evento para a internet, é um evento de YouTube, não um evento offline. Foi um evento online. Né? Como tem sido os eventos do bolsonarismo
em toda a sua história. Então, olhando para os comentários daqueles que estavam assistindo pelo YouTube, então eu capturei esses comentários e fui comparando os comentários feitos a cada momento, a cada discurso, né? Quando Malafaia falou, quais comentários apareceram? Quando Bolsonaro, quando Michele falou, quais comentários apareceram? Em todos eles. Quando os demais políticos falaram, em todos eles, a palavra Deus é a que mais aparece. Né? E eu não estou falando dos discursos, estou falando dos comentários feitos na página do YouTube. Né? Então, há uma constante aí, que é a ideia de Deus, de salvação, que está presente no público. Né? E aqui não vamos tentar encontrar o que veio antes, né, e o que veio depois. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Né? Elas estão associadas. Né? Esse discurso religioso, ao que me parece, e o dia 25 mostrou isso, é o que sobrou do bolsonarismo pós-governo. Né? Porque até o bolsonarismo no governo e o bolsonarismo pré-governo, até 2018, o bolsonarismo era um movimento social que pulou para a arena política lastreado por duas grandes instituições, né? Ou dois grandes setores, o militar e o religioso. Essas duas, a igreja e o exército, né, deram a sustentação institucional para esse conjunto de valores sociais difusos que já existiam na sociedade, mas até então eles não tinham conseguido entrar na política institucionalizada. Eles entram em 2018, de 2019 a 2022 dão sustentação, né? Então você tem pastores, ministros, você tem militares, ministros, você tem essas duas forças dividindo o governo de Bolsonaro. Termina o governo e nesse primeiro ano o que acontece? Do ponto de vista institucional, para além dos generais e almirantes que, enfim, estão sendo investigados. Para além disso, institucionalmente, as instituições militares se afastaram. Né? Porque não é só a ausência nos discursos, é a ausência na gramática do público. Você não tem mais o público lá embaixo com roupa camuflada. No dia 25, isso não existiu. Você não tem mais aquela lógica dos militares na audiência. O que você tinha ali é audiência também religiosa, inclusive nos próprios comentários. Você não tem nos comentários os termos que levavam àqueles princípios mais militares dentro do bolsonarismo. Por exemplo, eu não encontrei nenhuma selva entre os... Ou referência à intervenção militar com Bolsonaro no poder, que agora não dá para ser no poder porque ele está fora, né? Mas talvez até brincando aqui, a imagem que me veio à cabeça é bem, então os próximos acampamentos não serão na frente de quartéis, né? Serão na frente de igrejas. De igrejas, exatamente, pode ser. Mas a que você atribui essa substituição? A traição dos militares em relação a essas pessoas? Pelo menos a maneira como muitos deles podem perceber, né? Porque, afinal de contas, o general Cagão, que comandava o exército, para usar a expressão do Braga Neto, não apoiou o golpe de Estado. Né? Vários outros ali não reagiram como se esperava, por exemplo, no ato do 8 de janeiro. Né? Se esperava que os militares fossem até o palácio para, vamos dizer, libertar o palácio e, no fim das contas, aderissem aos golpistas, mas, no fim das contas, o próprio governo, percebendo que podia cair numa arapuca, optou por não fazer isso, né? Optou, por exemplo, por, em vez de fazer uma GLO, fazer uma intervenção federal no Distrito Federal, né? A que você atribui essa mudança de chave? Eu diria que tem pelo menos um fator relevante aí, que é a forma de relação dessas duas instituições com seus públicos. Né? A igreja, ela se relaciona diretamente, ela está no mesmo nível do fiel, do público dela. As instituições militares, elas estão acima. Então, você segue as ordens dentro da instituição militar. Na igreja, você é dirigido por alguém que tem o dom de te levar para o melhor caminho. Ele está te acompanhando. Ainda que, do ponto de vista das bases militares, não creio que tenha havido grande mudança, né? Porque, como eu disse antes,
o bolsonarismo não é um movimento político, o bolsonarismo é um movimento social, que sempre esteve aí e que conseguiu, por conta, na década passada, por conta do enfraquecimento das instituições políticas tradicionais, clássicas, em especial em função da forma como a Operação Lava Jato foi conduzida, esse conjunto difuso de valores conseguiu se organizar e deu voz para aqueles que vêm dessas duas instituições. Só que agora, do ponto de vista militar, há uma característica que é a preservação, ou a autopreservação da instituição. Então, do ponto de vista institucional, né, os militares se afastaram do bolsonarismo como instituição que dirige o movimento, né? Não como base. A base continua lá. As polícias militares continuam sendo bolsonaristas, né? Mas como instituição, ela se afasta porque ela percebeu que ela perderia muito, em especial no Exército, com a difusão dessas mensagens que mostra o problema direto, né? O conflito direto entre generais. Isso, para o militar, tem um impacto gigantesco, que é o impacto da hierarquia, da quebra de hierarquia. Como é que pode um general estar xingando o outro? Como é que pode um general mandar atacar o outro, atacar a família do outro? Então, isso, para a hierarquia militar, pega muito, é muito pesado internamente. Então, do ponto de vista institucional, é até lógico que eles se afastem mais do que a instituição religião, né? Do que a instituição igreja, que tem outra forma de conexão com o público, né? E há quem diga, entre os militares, a gente não pode acreditar nessa ideia de que havia militares contra intervenção, né? O mito do militar democrata no Brasil. Mas há quem diga que não é uma unanimidade o Bolsonaro entre militares. Não porque esses militares que não gostam dele sejam mais democratas ou sejam democratas. Eles não gostam do Bolsonaro justamente pelo perfil e pela trajetória militar que ele teve lá no passado, né? Então, se a gente pensar bem, o Bolsonaro teve um tempo de militar que é menos da metade que o tempo de político dele pós-militar. Então, o Bolsonaro tem 34 anos de política, mais de 34 anos de política, em que ele não é militar. E de 2014 para cá, nesses últimos 10 anos, portanto, já fazia 20 quase, né, que ele tinha deixado os militares, a instituição militar, ele passou a usar de maneira muito mais forte a patente de capitão, coisa que ele não usava no começo da carreira política dele, no começo da trajetória política dele. Ele passou a usar na última década. E uma parte dos militares, aqueles que não são tão próximos, aqueles que não ocuparam cargos, né, não gostam dele, continuam não gostando dele, estão usando esse momento como uma justificativa para o afastamento. Então, eu acho que isso também explica um pouco esse caráter tão religioso do evento do dia 25. Aliás, me chamou a atenção um negócio que você falou, né? Que o bolsonarismo não é um movimento político, é um movimento social. Eu achei muito interessante essa ideia, né? Você podia desenvolver um pouco só para a gente entender do que você está falando quando você trata disso? Uhum. Bom, enfim, rapidamente, né? Então você tem no Brasil... Nem precisa ser tão rapidamente, pode ir longe. Tá bom. Tá bom. Não só no Brasil, mas no Ocidente, né? A gente tem essa discussão atual de crise da democracia, a democracia, né? Começou com democracia morrerá e já estamos mais calmos agora, né? Falando em crise apenas, que a gente vai superar e tal. Mas o que explica socialmente a crise na democracia, na transição do século XX para o século XXI, que está coincidindo com a ascensão da extrema-direita internacional? Porque uma boa parte dos discursos e dos argumentos usados pelo bolsonarismo no Brasil não é original do bolsonarismo, faz parte da extrema-direita internacional. O discurso antivacina, por exemplo, não é do bolsonarismo, ele é importado. E ele é tão importado que ele vai além da Covid. Veja que agora, esse ano, a gente teve de maneira muito coordenada, né, por isso é que eu digo que isso não é espontâneo, isso é um movimento que tem uma linha dorsal que vai muito além do Brasil, ou da extrema-direita brasileira. Nós tivemos 2 governadores no início do ano letivo
dois governadores, o de Santa Catarina e o de Minas Gerais. O de Minas Gerais teve mais impacto, mas o de Santa Catarina tomou, naquele momento, a mesma medida, dizer que não obrigaria a tomar a vacina da Covid. E em Santa Catarina foi mais longe, foram 11 prefeitos que disseram que nas redes municipais não vai precisar tomar, todos ao mesmo tempo, né? E são prefeitos todos do campo dos partidos de direita, da direita radical, da extrema-direita, e que tem alguma conexão que vai além da política, né? Tem uma organização que está além da política aí. Mas, então, o que acontece na transição do século XX para o século XXI é que a gente tem uma superação, aí eu vou adotar um dos caminhos, né, para explicativos, existem outros. A gente tem uma superação do embate político, da divisão da sociedade que nós tínhamos no século XX, que era a divisão em termos materiais. Era uma disputa material. Classe social importava, né? Então, a distribuição dos bens materiais é que fazia com que alguns fossem mais pró-capitalista, outros fossem mais pró-socialismo, mais comunistas, né? Então, era uma discussão material, né? Isso é o que organizava a sociedade, e daí essa organização da sociedade se transpunha para a política. Partidos políticos pró-liberalismo versus partidos políticos pró-socialismo, né? E assim por diante. O que acontece no século XXI, no início do século XXI, é que nós temos uma superação dessa forma de divisão do debate público, do debate político, que passa a ser pós-material, né? E aí passamos a ter o que no Brasil ficou conhecido como identitarismo, né? Ou os identitarismos, que vão organizar o debate. Então, valores como o respeito ao direito de minorias supera a discussão sobre classe social, transpassa as classes sociais, né? E essa discussão sobre direitos das minorias acaba entrando no debate político e se institucionalizando via leis, via novas regras, né? Alguns exemplos do que aconteceu no Brasil no início do século XXI, nas 2 décadas que antecederam o bolsonarismo. E, portanto, nas 2 décadas em que havia um movimento social organizado pró-valoração das minorias, né? Então, nós tivemos, por exemplo, direitos civis para casais do mesmo sexo. Depois, a lei que criminaliza a homofobia, né? Tivemos várias e várias leis cada vez mais rígidas para combater a violência doméstica, né? Lei Maria da Penha e muitas outras. A institucionalização do combate à violência doméstica com setores especializados da polícia para atender mulheres vítimas de violência ou vítimas de estupro, violência sexual. Você tem a política de cotas, que vem em 2012, e vai entrar, de 2012 para frente, vai entrar pesado, ampliando as políticas compensatórias sociais. Então, Cláudio, a gente tem, ao longo de uma década, ou pelo menos uma década e meia, um conjunto de valores sociais que vão numa direção, digamos assim, na direção progressista, que incorporam não só valores à política, mas também bens, né? As políticas sociais compensatórias distribuem bens sociais, bens públicos. E isso, para uma parte da sociedade, é uma afronta. Eu vou chamar aqui de uma parte da sociedade que é um pensamento de classe média, mas não é toda a classe média, não é a classe média, mas é um pensamento de classe média que, a partir de meados da década passada, passou a agir de forma refratária, negando esses avanços e sendo, no final das contas, reacionária, reagindo a esses avanços, né? Isso tudo no campo social ainda. Ela não tinha como ser reacionária no campo político. Até que, né, o impeachment da Dilma em 2016, a Lava Jato, que já vinha de 14 e ganha uma visibilidade gigantesca a partir do impeachment, né? Chega até a prisão de Lula, quando era um pré-candidato, a voltar ao governo em 18 e retomar essas políticas, né? Dar continuidade a essas políticas. Tudo isso fez com que esse movimento reacionário social se incorporasse a uma liderança
que já estava lá, né? O Bolsonaro já era o deputado de baixo clero, que ninguém ouvia, que ninguém dava valor, mas era o deputado que há muito tempo falava contra a política de cotas, falava contra as leis de combate à homofobia, falava contra as leis de proteção à mulher, né? Era alguém que já estava ali. O que aconteceu a partir dessa cisão, né, desse curto-circuito do sistema político brasileiro entre 16 e 18, foi que esse movimento social encontrou a bandeira que precisava, né? Bolsonaro não é o líder, Bolsonaro é a bandeira na arena política, né, no campo da política. Ele se aproveita desse movimento. Eu até estava vendo outro dia, se eu posso fazer outro parênteses, né? Eu trabalho, como você disse, né? Eu trabalho com a coisa da comunicação online e eu tenho os bancos de dados dos tweets dos principais políticos brasileiros desde a origem. O Bolsonaro abriu a conta do Twitter, né, do então Twitter, em 2010. De 2010 a 2013, ele deve ter postado umas 20 vezes, né, umas coisas assim. Era muito esporádico. E em geral, era o Carlos Bolsonaro quem postava, na conta do Jair Bolsonaro, então deputado. Em 2014, o Jair Bolsonaro é deputado federal e ele quer porque quer ser candidato a presidente do Brasil, em 2014. E ele está no Progressistas. E ele vai até julho de 2014 tentando ser candidato, e o Progressistas não dá a vaga para ele porque o Progressistas faz a coligação com a Dilma. O Progressistas estava no governo. Aí o Bolsonaro publica uma carta aberta no Twitter dele, em julho de 2014, dizendo assim, olha, gente, eu gostaria muito de ser candidato a presidente, mas infelizmente o partido não me deu a vaga, e tem gente aí dizendo para eu mudar de partido, mas isso pode me causar um grande problema, porque eu posso perder o meu mandato, e aí eu posso ficar sem mandato, então eu não vou ser candidato a presidente agora, mas no futuro contem comigo, e tarará, tarará, tarará. Então, até 2014, ele não conseguia a vaga, né, do partido. Mas o que acontece é que em 2014 ele é candidato a deputado, e, historicamente, durante os anos 90 e durante os anos 2000, ele se elegia fazendo 1% dos votos do Rio de Janeiro, às vezes 1,5%, às vezes 0,8%. Ele sempre foi um deputado reeleito ali no meio, né? Nunca esteve entre os mais votados, mas também nunca foi lá um dos últimos. Ficou. Em 2014, ele se reelege com 6% de votos. Ele vinha fazendo 1,5%, fez 6 em 2014. De todos os votos dados a candidatos a deputado. A deputado federal no Rio de Janeiro. Foi o mais votado no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, foi o mais votado no Rio de Janeiro. Algo mudou. Algo mudou, e a partir daí ele percebeu. E aí ele passou 4 anos se apresentando como o representante dessa demanda que ele já percebia. Quer dizer, essa é uma qualidade do Bolsonaro, né? Ele percebe a demanda, né, do setor social, anti-lei que criminaliza a homofobia, anti-lei que criminaliza o machismo, né? Anti-lei de cotas, né? E ele passa 2015, 16, ele ganha aquela projeção na votação do impeachment da Dilma. 17, ele é o deputado federal com o maior número de aparições em TV aberta no Brasil, em programas de televisão no Brasil. É muito conhecido pelas polêmicas que ele gera naquele período no CQC, né, que era um programa da TV Bandeirantes, mas ele aparece muito em um programa da Rede TV e aparece muito no programa... Da Luciana Gimenez, né, o Super Pop. Isso, o Super Pop, e do Ratinho também, né? Ratinho menos, mas ele aparece, é o deputado federal que mais aparece em programas de TV. Então ele ganha essa projeção, já está usando as redes sociais, né? A partir de 2014 ele passa a ser um usuário muito mais intenso das redes sociais, e eu posso falar pelo Twitter, que não é uma rede fechada, né? É uma rede aberta. Ele usa muito mais as redes de mensageria, o WhatsApp e tal, mas ele passa a usar também o Twitter, e aí ele se apresenta como um sujeito que, olha, eu já tenho histórico, né? Eu já fico criticando esse feminismo, esse antimachismo. Bom, aí ele já tem a coisa dos militares de baixo, né? A base dos militares, e a igreja, que é contra as mesmas políticas, né? Os mesmos valores. Então, é esse movimento social que eu digo que está explicando muito do crescimento da extrema-direita
na política brasileira. Porque na sociedade brasileira, temo dizer que ele não cresceu, né? É o mesmo conjunto. Só que ele conseguiu se organizar politicamente, e aí, dentro dessas duas instituições, chegou à presidência da República. Claro, naquelas condições que nós conhecemos de 18, né? Aquelas condições muito atípicas de 18. E, em 22, sem com o tudo Lula que na aconteceu, disputa, né? sem o Lula na disputa em 18, em 22, sendo o governo, com tudo que aconteceu, né? E nós já dizíamos, né? Olha, essas PECs aí, a coisa do ICMS, dinheiro para taxista, dinheiro para caminhoneiro, a PEC da bondade, isso aí tem um impacto eleitoral. Nós já dizemos isso. Ele mesmo acreditava nisso, agora a gente vê Na na reunião. reunião. Ele mesmo E falou. apesar de tudo isso, ele não ganha, né? Apesar de tudo isso, esse segmento da sociedade não continua avalizando o governo dele, né? Quer dizer, porque você tem uma parte da sociedade que, vamos dizer assim, quem decide a eleição no Brasil é a classe popular, são as classes populares, né? E classes populares têm uma ideia equivocada no Brasil, que classes populares são governistas. Elas não são governistas, elas retribuem. Aquela ideia do qualunquismo, né? Isso. Mas elas, na verdade, elas retribuem. Se o governo for bem, elas vão retribuir dando continuidade. Se o governo for mal, elas não vão retribuir com a continuidade. E o que aconteceu na eleição de 22 foi que as classes populares, essas se moveram. Essas tinham apoiado em 18 e deixaram de apoiar em 22. A classe média, essa classe ideologicamente mais próxima, essa continuou lá. Mas classe média não ganha eleição no Brasil. E o PT descobriu isso já nos anos 90, quando a classe média votava no Lula e o Lula perdia. Agora, me chamou muita atenção também uma coisa que você falou, né? Quer dizer, ele percebeu para onde o vento sopra, né? Embora, enfim, já fizesse realmente esse discurso há um bom tempo, percebeu bem, então o vento sopra a meu favor agora, né? Ia nesses programas de TV, até quando eu fiz aqui o programa com a Dolores Roca Rivarola, né, uma pesquisadora argentina, falando do Milei, ela falava, o Milei era o economista que mais aparecia na TV argentina nos anos anteriores à sua eleição. Até faz lembrar um pouco o Bolsonaro, né? Que sempre me ocorria a seguinte imagem, sobretudo se a gente pensar no caso do CQC, não sei se no Ratinho é tudo isso, mas acho que nos dois, até na Luciana Gimenez, né? Ele era uma espécie de atração de circo de horrores, né? Isso. Você leva o cara, porque é um negócio tão bizarro que ele faz que causa impacto, as pessoas acham estranho, acham curioso, né? Que nem a mulher de duas cabeças, né? Esse tipo de coisa, tá lá no circo, o Bolsonaro vai lá e fala as barbaridades. Que é, aliás, o que o converte no mito, né? Porque ele é o sujeito que tem a coragem de dizer o que ninguém tem coragem de falar, né? Isso. E aí, é isso que eu queria entender, o que ele consegue fazer a partir desse momento, e aí engatando com o último ponto que você falou, é galvanizar eleitoralmente esse movimento, né? Porque é um movimento que estava meio disperso, ele aparecia às vezes episodicamente numa campanha ou noutra, aquela campanha do José Serra falando do aborto, né? Você volta e meia tem alguma coisa parecida com essa em outras campanhas eleitorais. Agora, o Bolsonaro vira a encarnação viva desse modo de ser, né? Por que se a classe média não ganha, por que ele ganha em 2018? Expandiu, ultrapassou só essa classe média reacionária, né? E estou falando essa classe média reacionária porque você mesmo deixou claro, não é a classe média inteira, né? É uma certa classe média que, na verdade, opera segundo esse registro. Né? Isso, é aquela classe média que é contra as políticas compensatórias e políticas pró-minorias. É essa reação que dá sustentação social para o bolsonarismo, ou que é a base social do bolsonarismo. Ele ganha em 18 porque você tem uma intervenção direta no sistema político de fora, né, via judiciário, que, enfim, causa uma série de rupturas ali, né? A prova disso é que a elite política não estava preparada, ela não tinha pensado nisso, tanto que todo mundo, o Centrão, todos os partidos, o Centrão foi com o Alckmin. Né? O Alckmin teve o maior tempo de televisão e de rádio, o Alckmin teve todos os partidos políticos do Centrão ali junto com ele, né? E ele fez 5% de votos. Então, foi um momento, né, que na literatura de estudos eleitorais se chama de eleições de ruptura, onde essa
classe popular, que é quem decide eleição nacional no Brasil, ela decidiu que, bom, primeiro, não tinha um presidente, né? Tinha um vice, que assumiu depois do impeachment. Então, o critério de partida para análise já fica complicado, né? Eu não consigo avaliar o governo, se vai continuar ou não, né? Aí o presidente tem um candidato, o partido do presidente tem um candidato, né? Mas o partido da presidenta que tinha sido eleita tem outro candidato, né? E tem um candidato de oposição, que é o PSDB, que está reunindo todo mundo da política. E tem um outro aqui, que até então era muito maluco e tal, mas que tem base social, que conseguiu, com essa maluquice, essa base social que levou ele a passar facilmente o Alckmin, né, e disputar com o PT. Para mim, lá em 2015, desculpa, só um comentário, ele nem aparecia nas primeiras pesquisas de intenção de voto. Não, nem era citado. Para minha surpresa, é o PT ficar onde ele ficou, né? O nível onde ele chegou, né? Já em 18. Né? Aí, em 22, o que acontece? Em 22, você tem outro parênteses. Eu discordo das teses de que o bolsonarismo em 22 ia acabar, ia sofrer uma debacle, porque perdeu a eleição. Não, o bolsonarismo social continua aí. E para ele é muito melhor ser oposição. Porque ser oposição implica em obter apoio de quem está descontente com o governo. Ser governo implica em fazer um bom governo para não perder seus apoiadores. Então, o bolsonarismo ele tem uma vida muito mais fácil quando ele é oposição, né? no nível nacional, né? Do que quando ele é governo. Então, como oposição, ele vai continuar por um bom tempo. Por quê? Porque a base social dele, essa base social reacionária, continua aí. Né? Ou a gente viu diminuir, né, a homofobia, a aporofobia, não diminuiu, pelo contrário, né? Ela tende até a aumentar. Então ele vai continuar aí, enquanto tiver visibilidade. E hoje, e esses movimentos da extrema direita internacional, eles sabem usar os meios online de comunicação, né? As redes sociais online são internacionalmente dirigidas, né? A forma como usar, quando usar, quais são as lideranças que estão despontando e que merecem apoio, estrutura, né? Isso não é espontâneo. Isso é muito bem estruturado. Aqui, Milley, Trump, né? O Milley, você citou o Milley. O Milley teve um programa de rádio dele, semanal, antes de ser deputado, antes de ser eleito deputado. Então ele tinha uma visibilidade, além de aparecer nos programas de auditório lá e fazer aquelas coisas que a gente sabe que ele fazia, como que o Bolsonaro fazia e dizia aqui, né? Mano, tem que matar o Fernando Henrique Cardoso. Então, enfim, isso acaba dando espaço para quem está descontente com o governo. Agora, quando você entra no governo, você tem que dar resposta. E o governo Bolsonaro não conseguiu dar as respostas para manter um mínimo, né, de apoio para se reeleger. Aliás, eu queria exatamente entrar nisso, né? Chamou muita atenção, você até fala disso no texto seu, né? Não é um governo preocupado, e eu tenho também trabalhado muito em cima desse tema, por isso que é uma coisa que eu queria realmente explorar contigo. Não é um governo preocupado com políticas públicas, né? Eu tenho chamado esse negócio de governo-movimento. Ele está muito mais ocupado na prática de ativar essa base social o tempo inteiro e mobilizar essa base social afetivamente, identitariamente, nas suas crenças, do que propriamente entregar políticas públicas. Claro, você pega o último ano de governo, teve aquele mar de dinheiro da PEC da bondade, que ele mesmo reconheceu, a gente já falou disso aqui hoje, mas quando você pega o governo como um todo, não é um governo de realizações, agora é um governo de mobilização constante, tanto que ele abdica, inclusive, do papel de decidir boa parte das agendas de políticas públicas e delega ao Congresso, que vai, por exemplo, tomar conta do orçamento. Se ocupa muito mais de destruir áreas estruturadas de políticas públicas do que propriamente de substituí-las ou transformá-las ou coisa desse tipo. Como é que esse governo, mesmo tão desastroso, tudo bem, a gente pode discutir se era ou não suficiente para ele se reeleger, mas ainda assim é tão bem sucedido em manter essa base, vamos lá, de 1/3 aproximadamente do eleitorado, que em todas as pesquisas de opinião vinha e dizia, estamos com o Bolsonaro, apoiamos o governo, achamos o governo bom e ótimo, aprovamos a sua gestão, né? Muitos ali, sei lá, 15% diziam, acreditamos em tudo que ele fala. Da onde vem isso, então? É dessa coisa
da mobilização com base nessas crenças reacionárias que estão arraigadas? É isso? Do ponto de vista do ponto de partida social. E aí não precisa de com governo, certeza. de certa maneira, né? É. Porque você falou, é mais confortável estar na oposição. Mas se estiver no governo, parece que também tanto faz. Isso que você falou é interessante. Foi um governo de desconstrução de políticas públicas. Se você pegar as áreas da saúde e educação, foram desconstruções, inclusive ditas pelo próprio Bolsonaro enquanto presidente, né? Ele disse, eu queria dar um cavalinho de pau no Ministério da Educação, eu não posso, porque aquilo é um porta-aviões, é difícil você mudar de uma hora para outra. Ele queria mudar, queria ter continuado a desconstruir as políticas que existiam lá. Na área da saúde, a mesma coisa. Só tem uma exceção, Cláudio. Bolsa Família. Bolsa Família, que era. Mas até aí ele fez bagunça, né? Porque ele desestruturou todo o cadastro único da assistência social, né? Exato. Mas o ponto de vista da bandeira, a bandeira Bolsa Família, sempre foi criticada pelo reacionarismo. Né? Não pode ter Bolsa Família, está querendo comprar votos, precisa ensinar a pescar, não dá o peixe. Quando o reacionarismo chega ao governo, o Bolsonaro percebe que ele não pode acabar com aquilo, porque aquilo é um ponto de contato direto com as classes populares. Né? Vem a pandemia, tem uma oportunidade de ampliar, né? E depois da pandemia, ele amplia ainda mais. A média do Bolsa Família no final da Dilma era de R$190. No final do Bolsonaro foi de 600. A gente tem uma inflação, mas não se compara. Então, esse argumento de que é preciso acabar com o Bolsa Família desapareceu. Né? Não existe mais entre os reacionários. É a única política pública que não existe mais. Claro que durante o governo Bolsonaro se foi transformado de uma política pública de Estado para uma política pública de governo, que tinha a finalidade de atender determinados públicos quando o público era mais interessante para o líder político local, mais próximo ao governo. Acabou com o cadastro único, né? Gerou uma série de problemas, inclusive com fraude, né? Porque quando as pessoas perceberam que elas não tinham mais fiscalização, é óbvio, o que elas fizeram? Foram lá e duplicaram. Uma correção agora nas fraudes gerou uma economia no Ministério da Assistência Social, se eu não estou enganado com os números agora, de 6 a 7 bilhões de reais. Só por causa de fraude. E quando vem o Lula, ele passa de 600 para 900, mais ou menos. Né? Mesmo aumentando. Aumentou. E olha, e não tem crítica mais. Você não vê mais as críticas como eram do reacionarismo, porque isso foi incorporado, inclusive, ao governo. Mas políticas de proteção à criança acabaram. Política nas escolas, né? Política de saúde. Bom, o Plano Nacional de Imunização, né? Antes da pandemia já era um desastre, e durante a pandemia ele foi desarticulado. Né? Esse plano de estruturar a distribuição de vacinas para estados e municípios foi absolutamente desarticulado. Nós não tínhamos o coordenador. Né? Não sei se você lembra, durante a pandemia passaram lá 2 ou 3 coordenadores e eles saíram, e ficou sem coordenador porque o ministro achou que não precisava. Né? E agora a oposição bolsonarista está reclamando que não tem vacina da dengue suficiente, sendo que, na verdade, é toda a produção existente da fabricante, que é a única fabricante da vacina da dengue. Ela está entregando tudo que pode para o país e não dá, né? Agora, o problema aí não é, vamos dizer, que o governo boicota ou não gere a vacinação, é que simplesmente não existe vacina no mercado mundial. Agora, lá atrás era incúria mesmo, né? Exato, a diferença é que uma coisa é um governo ir até o laboratório e dizer, eu compro tudo. Outra coisa é o governo receber uma mensagem do laboratório e mandar para a lixeira do e-mail e nem responder. O laboratório dizendo, eu quero te vender. E o governo não atende. Então, tem uma diferença básica aí entre os dois governos. Além do que, a expectativa é que você tenha 4 milhões, até o final do ano, de infectados com dengue no Brasil, que não se compara ao número de infectados por Covid, que por Covid foram 37, 38 milhões registrados. Sabemos que nós somos um país que não testou. Né? Nós não fizemos a testagem. Então, você teve 10 vezes mais Covid sem busca de vacina. Você vai ter agora 10 vezes menos, se chegar, com a compra de todas as vacinas disponíveis. Então, não dá para comparar essas métricas. Não, é uma outra ordem de proporção. Mas é que realmente o que me chamou a atenção é essa coisa, né? Com todo esse desastre, do ponto de vista de políticas públicas que foi o governo Bolsonaro,
ainda assim a aprovação. E aí eu falo, bem, realmente, reforçando um pouco a questão, né? Então, se ficar na oposição, ficar no governo, se eu estou agitando esse povo, que diferença faz? É que agora, além de tudo, eu não vou ser cobrado, de certa maneira, é isso, né? Mas, claro, não tenho, para usar uma coisa que o Bolsonaro gostava de mostrar, a caneta, né? Eu diria que eu acho que o pior para ele foi o lugar em que ele ficou, o ponto em que ele ficou, que foi no ponto médio. Quer dizer, ele poderia não ter feito nada, não ter tentado nenhuma ruptura institucional, democrática, ter perdido a eleição, entregue o governo, seria a principal liderança de oposição, com grande chance de voltar, assim como acontece com Trump nos Estados Unidos, né? Ou ter chegado até o fim da linha, ter batido na mesa e dito, esse aqui é o decreto, estamos sob intervenção, vamos ver o que dá. Poderia ter durado 2 dias, como poderia ter dado certo, né? Se tivesse durado 2 dias, ele, enfim, provavelmente estaria preso agora. Mas se tivesse dado certo, então, seria mais do que o presidente, né? O que ele fez foi ficar no meio do caminho. Ele articulou possíveis rupturas, mais de uma, inclusive, várias frentes, não chegou até o final e deixou provas de que ele estava tentando. Então, hoje ele está inelegível, porque ele ficou no meio do caminho, né? Não tem condições de ser a grande liderança eleitoral, ele pode ser a liderança, enfim, ideológica, a bandeira, né? Mas não mais o nome na urna. E corre o risco, e esse talvez seja o grande temor dele, né? Que ele tem uma série de problemas de desconfiança daqueles que estão próximos dele, de achar que vai ser traído a qualquer momento, né? Até essas próprias reuniões mostram isso, né? Ele reclama dos que traíram e tal. Lá, imagine hoje que ele vê um ou outro militar levando 4 horas de depoimento na Polícia Federal, quando, na verdade, esperava-se que ele chegasse lá e ficasse em silêncio e saísse em 5 minutos. Então, ele pode estar meio... Então, para mim, Mas ele também é o primeiro a lançar os seus ao mar, né? Depois da aparição daquele vídeo, né? Primeira coisa que ele falou quando teve a oportunidade de dar uma entrevista foi: se o general Heleno fez alguma coisa errada na BIM, é problema dele, não tem nada a ver com isso. E é o general Heleno, hein? Isso, não exatamente. Não tem o menor problema de jogar ao mar os seus. Agora, você falou que eleitoralmente não é forte, mas não é forte mesmo. Tô pensando por quê? Porque você teve todos os políticos preocupados em ir, né, até ali a Avenida Paulista fazer o beijamão. A gente tem eleições municipais nesse ano, né? O prefeito de São Paulo concorre à reeleição, o Ricardo Nunes. Foi até um caso bem engraçado, né? Ele parecia o Juscelino Barbacena, né? Porque foi ao evento, mas preferia que ninguém o visse, né? E ficou lá escondido, não discursou, mas Juscelino foi. Barbacena. Meu Jesus Cristinho, já me descobriu aqui outra vez, será impossível. Ô, saco! Né? Depois foi comer pizza com o Bolsonaro à noite, afinal de contas, né? Em São Paulo se come pizza à noite, então aproveitou o embalo e foi comer pizza. Agora, não fez, apareceu, mas está precisando garantir esses votos. Mesma coisa, outros que ali estavam. Será que o Bolsonaro ainda não é um elemento importante de catalisação desse eleitorado e de condução dos seus, como um grande eleitor, a uma eventual vitória eleitoral, por exemplo, na eleição municipal desse ano? Não, com certeza. Com a certeza absoluta, ele vai ter um papel importante, tanto que o PL continua apostando tudo nele, né? O presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, aguenta uma série de coisas dele, porque sabe da importância dele, e o Valdemar da Costa Neto sabe que ali tem o retorno, é um retorno monetário, né? Mais cadeiras, é mais dinheiro do fundo partidário, e aí nós estamos falando de bilhão, coisa que o Valdemar da Costa Neto nunca tinha imaginado que chegaria, né? Embora o Valdemar da Costa Neto já tenha feito um vice-presidente, né? O vice-presidente do Lula, foi do partido do Valdemar da Costa Neto. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem um papel importante nessa eleição municipal. Eu só não cravaria que é o mais importante, porque se nós olharmos a eleição de 20, e a eleição municipal no Brasil é uma eleição sob critérios muito distintos da eleição nacional. A eleição local é uma eleição de mais avaliação de governo e de passado, de personalidade, né? Porque o eleitor está muito mais próximo do candidato. Em 2020, é verdade que em 2020 nós tínhamos a pandemia,
né? Foi uma eleição durante a pandemia. Mas em 2020, os candidatos do bolsonarismo não foram tão bem. Não foram bem. Né? Os candidatos que vêm, mesmo nos grandes municípios, onde o bolsonarismo sempre tem mais votos, né? Os candidatos de direita, não bolsonaristas, ou seja, que em 2020 foram aqueles candidatos que agiram de maneira responsável em relação à Covid, né? Que não negaram a Covid, se saíram muito melhor nas eleições. Prefeitos, candidatos à reeleição de direita, que identificados com o bolsonarismo, mas que se afastaram do bolsonarismo em 2020 por conta da responsabilidade com a pandemia, foram bem, se deram bem nas campanhas, foram inclusive melhor do que os candidatos do bolsonarismo raiz, radical. Né? Se você pegar nas capitais, de maneira geral, foi assim. Você tem exceções, é claro, porque depende da conjuntura local. Além disso, Cláudio, no Brasil, a gente tem 5.570 municípios, dos quais mais da metade tem menos de 15 mil eleitores. Então, a gente tende a olhar para a eleição municipal para as capitais, para as grandes cidades, que é um número muito reduzido de disputas, em relação ao mar de pequenos municípios, de micromunicípios. Nós temos aqui no Brasil uma média de 3 candidatos a prefeito por município por eleição. Né? A gente olha para os grandes municípios, para as capitais, a gente tem 10, 15 candidatos. Sei que isso é mais ou menos o padrão do multipartidarismo no Brasil todo. Não. A maior parte dos nossos municípios tem 2 grupos políticos que ficam se disputando, se revezando. Às vezes você consegue se reeleger, às vezes não. Então sai o outro, independente do partido, são 2 grupos que mais ou menos se identificam como um mais conservador, outro mais progressista. Enfim, independente do partido que esteja. Mas essa dinâmica da eleição municipal é muito distinta da eleição nacional. Para as câmaras de vereadores, eu não tenho dúvida de que nós teremos um crescimento dos representantes dessa direita mais extremada, bolsonarista. Mas eu penso que, se nós pegarmos o que aconteceu em 2020, ainda que tenha o problema da pandemia, não foi tão bem sucedido assim. Até porque, né, Cláudio, para a prefeitura você precisa ter quadros. Né? O candidato a prefeito, em geral no Brasil, ele perde 1, perde 2, perde 3, é eleito lá na 4ª, lá na 3ª. Né? É o cara que sempre... tem um colega nosso que diz, que é um instituto de pesquisa, que diz isso. Fala assim, ó, você quer ser prefeito da sua cidade? Você é uma pequena cidade? Se candidate. Uma hora você vai ser eleito. Vai se candidatando. Então, leva um tempo para você formar essas lideranças dessa extrema-direita, que é relativamente recente no Brasil, dentro do campo da política, além do que precisa ter respostas, né? Se eleito prefeito, não pode ficar só fazendo campanha anti-vacina. Né? Se ele ficar só fazendo campanha anti-vacina, ele não vai ser reeleito, ele não vai conseguir se manter. Muito bem. Emerson, muito obrigado pela conversa. Foi um papo super esclarecedor, mas ele não acabou ainda, então eu quero te devolver a palavra, porque ainda, muito possivelmente, a gente não passou por algum ponto que é importante, aí eu peço para você puxar esse ponto agora, e aí depois, na sequência, se quiser fazer as suas considerações finais. Por favor. Cláudio, tem um ponto que eu vejo, a gente começou falando sobre a importância da religião para o bolsonarismo, e eu vejo que é uma discussão, o senso comum, né, a opinião pública em geral, tem uma discussão muito, que parte de um preconceito sobre o pentecostalismo, e sobre os filiados, a base filiada das igrejas pentecostais. Eu faço parte de uma pesquisa que está em andamento nesse momento, e a gente está estudando justamente o apoio político e o apoio ideológico ao bolsonarismo por denominação. Né? E o que a gente descobriu até aqui é que as denominações pentecostais, e vou chamar pentecostal e neopentecostal junto aqui para a gente não cair na confusão que esses 2 agregados. Então, a proximidade ideológica é muito maior ao bolsonarismo por parte de eleitores que se dizem integrantes de denominações tradicionais, né, evangélicas tradicionais, do que pentecostais. É claro que, do ponto de vista eleitoral,
As igrejas pentecostais têm uma parcela muito maior de pessoas. Então, do ponto de vista eleitoral, mesmo que você tenha uma minoria ali, ela vai ser mais importante porque ela tem um número maior, né? Mas quando você olha do ponto de vista da densidade ideológica, da proximidade ideológica entre integrante de determinada denominação e apoio ao bolsonarismo, ou intenção de voto a Bolsonaro, especificamente falando das eleições de 2022, nas intenções de voto, quando a gente compara, subtrai por denominação, intenção de voto em Bolsonaro com intenção de voto em Lula, no final da campanha, que basicamente os dois passam de 90%, juntos, a gente percebe que as denominações tradicionais, elas têm um saldo muito mais positivo e alto para Bolsonaro do que para Lula. Muito maior do que, inclusive, as denominações pentecostais. Então, eu estou dizendo isso porque a gente está... Quer ilustrar isso com alguns números, só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza? Por exemplo, as tradicionais, né? Presbiteriana, batista, outras que aparecem com... Anglicana. A anglicana, o saldo chega a quase 80 pontos percentuais. Ou seja, diferença entre voto para Bolsonaro e voto para Lula. Isso, pró-Bolsonaro. Quer dizer, ele tem, vamos dizer, 90%, o Lula tem 10%, algo assim. Algo assim, Ou, para cada 100 votos em Lula, você tem 180 de anglicanos em Bolsonaro. Sim. Né? Presbiterianos é alto, batista é alto para Bolsonaro, o saldo, né? Eu estou falando de saldo. Sim, né? sim. O saldo é alto, muito mais alto do que a Assembleia de Deus. Que é a igreja vamos dizer, que é a denominação na qual tem um monte de frentes diferentes, mas que está, por exemplo, a Assembleia de Deus de Madureira, né? Que é a do Malafaia. Exatamente. Né? A Assembleia de Deus dos eleitores que se identificam com a Assembleia de Deus em 2022, você tinha um saldo pró-Bolsonaro de 27 pontos percentuais. Muito distante dos 80 a 70. A Universal do Reino de Deus tem um saldo de 17, positivo para o Bolsonaro, é saldo, positivo. E são duas igrejas grandes, isso tem impacto. Mas não é tão ideologicamente consistente. Então você tem uma ruptura maior ali. E existem igrejas, denominações pentecostais, que têm saldo positivo para Lula em 22. Né? Que são as igrejas com uma característica mais popular. São as igrejas mais classes populares. Tipo, né? Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro Santiago. Inclusive, a do Valdomiro Santiago, você tem um saldo positivo para o Lula maior que o catolicismo. Fantástico. A Igreja Católica tem um saldo positivo para Lula que gira em torno de 25, 26 pontos percentuais. A igreja de novo, não é a igreja, né? São os eleitores que se identificam com essa denominação. Então, o Instituto pergunta, em quem você vai votar e qual é a sua religião? Né? E no caso do evangélico, ele denomina. Os eleitores dessa denominação têm 44% de saldo positivo para Lula. Bem acima dos católicos, que ficam em 26%. E para você ter uma ideia, a religião que tem um saldo positivo mais alto para Lula é o candomblé, com 58%. Então, de 58% para 44%, está muito mais próximo, né, do candomblé do que das evangélicas tradicionais. Né? Mas é claro, as evangélicas, elas têm sim uma tendência pró-Bolsonaro, porém não há essa consistência ideológica tão forte como aparenta quando a gente olha para as lideranças. Quando a gente olha para o Malafaia, o Malafaia levou toda a igreja dele lá. Provavelmente ele levou muita gente da igreja, mas ficou muita gente que não foi. Porque as pentecostais não são tão consistentemente bolsonaristas quanto são as tradicionais. Mas, do ponto de vista eleitoral, o impacto das pentecostais é muito alto, porque elas têm muito mais pessoas nelas do que as tradicionais. Né? E aí o recorte que explica isso é classe social. Quer dizer, pobre vota no Lula, quem não é tão pobre vota no Bolsonaro, digamos assim. Isso, classes populares. Mas em 18, essas classes populares votaram em Bolsonaro. Elas deixaram de votar em 22 porque o governo Bolsonaro não deu resposta às demandas delas.
Quer dizer, talvez olhem mais para a coisa das políticas públicas do que os outros setores da sociedade. Sem dúvida, porque elas são atingidas diretamente, né? Elas são atingidas não só pelo Bolsa Família, mas pela merenda na escola, né? Pô, nós ficamos 4 anos sem a atualização de valores de merenda na escola e, no final, as crianças estavam comendo bolacha de água e sal nas escolas públicas. Isso tem impacto, porque a criança volta para casa com fome. Sim. E para setores populares, isso tem um impacto gigantesco, né? Não só isso, você vai no posto de saúde e não tem lá o remédio de uso contínuo, que são políticas públicas, né? E que para a classe popular pega muito mais forte e de maneira muito mais rápida do que para a classe média. A classe média pode continuar sendo reacionária. Os valores os valores homofóbicos, antipolíticas compensatórias podem continuar, ainda que o governo não tenha a qualidade esperada. Porque ela não vai ao posto de saúde, vai à farmácia. Vai à farmácia, e quem vai ao posto de saúde também vai à igreja pentecostal, não vai à igreja do evangelismo tradicional, né? Em geral, estou falando em geral, né? Mas tem matizes aí. Mas olhando para os grandes números, eu diria a gente precisa começar a matizar um pouco essa explicação de relação direta entre pentecostalismo e bolsonarismo, né? Não é assim tão direta e não é assim tão forte, né? Malafaia organizou, mas não necessariamente ele consegue dirigir de maneira tão consistente os seus seguidores da sua igreja quanto os anglicanos, os presbiterianos, os batistas conseguem. Estes, sim, são bem mais fortes no ponto de vista da densidade ideológica pró-bolsonarismo. Porém, tem um impacto eleitoral menor. E aí, portanto, aquelas igrejinhas de garagem, né, que a gente vê nos bairros periféricos, que vão existir mais próximas, né, da onde moram boa parte das pessoas mais pobres, que às vezes é um pastor que é um morador daquela região, que vai lá, cria sua própria igreja, não está numa dessas grandes denominações, elas muito provavelmente vão estar ou como pentecostais ou como neopentecostais, e aí muito possivelmente, por serem tão populares, também podem ter no agregado, eventualmente, porque aí a gente está falando de centenas, se não milhares de igrejinhas, né? Um perfil, eventualmente, em termos de preferência eleitoral, mais nesse sentido que você colocou aí com o recorte de classe no sentido popular, né? Bolsonarismo ainda ganha, né? Bolsonarismo ainda tem um saldo positivo. Um saldo menor. Menor. Não é tão... É mais dividido do que se imagina. Não estou dizendo que seja anti-Bolsonaro. Não é. Sim. É pró-Bolsonaro. Mas não é integralmente pró-Bolsonaro, né? As pentecostais não são integralmente pró-Bolsonaro. E elas são menos pró-Bolsonaro do que as tradicionais no Brasil. Bom, prova disso que os ministros pastores, eu ia chegar exatamente aí. Eles não eram pentecostais. Eles eram da presbiteriana, eram batistas, não eram pentecostais, né? Das denominações pentecostais. Mas, ainda assim, as pentecostais são mais pró-Bolsonaro, excetuando um caso ou outro, que aí merece uma lupa, né? Olhar melhor o perfil desse eleitor para diferenciar. Eu estou lembrando aqui do ministro da Educação, né? Agora me esqueci o nome dele, o das Bíblias dos pastores, vendedores de Bíblia, né? Que, enfim, era presbiteriano, o ministro André Mendonça, que agora está no Supremo, que é batista, né? Quer dizer, a Damares a Damares é a Assembleia de Deus? Eu não me lembro. A Damares é de uma dessas denominações pentecostais mesmo, né? Pentecostais. Não. Ou é batista? Eu me lembro de uma manifestação desse. Também me fugiu o nome do ex-ministro da Educação, ele dizendo que os pastores que estavam envolvidos lá com a coisa das Bíblias eram pentecostais, e ele dizendo, não, eu recebia pastores lá, eu não tinha nenhum problema de preconceito, não. Quer dizer, dentro entre os presbiterianos, você tem um problema de preconceito com pastores de outras, né? Mas ele não. Eu recebia, quem quisesse falar comigo, eu falava. Então, é curioso isso, porque a gente acha que é uma coisa só, né? E não é uma coisa só, nem no topo, nem entre a cúpula, né, as cúpulas dos pastores, nem na base. Muito bem. Muito bem. Agora eu te devolvo para a palavra final mesmo. Porque realmente a gente precisava falar disso, isso era muito importante e foi assim um esquecimento que a gente deveria ter tratado disso antes, mas vamos lá, agora sim eu te devolvo a palavra para as suas considerações finais, Emerson. Só para agradecer o convite e dizer que estou muito satisfeito em participar do seu programa, acompanho o Fora da Política Não Há Salvação e foi um prazer conversar com você e com o seu público.
Muito bom. Emerson, brigadíssimo. Bem, eu quero aqui, então, feito esse agradecimento ao Emerson, quero, além de agradecer a ele, me despedir dele, quero também agradecer a todos e todas aqui que têm seguido Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast. Lembrando que o podcast está disponível em mais de 20 plataformas de áudio diferentes e no caso especificamente do Spotify ainda com vídeo, né? É um podcast, mas se quiser assistir com vídeo, tem vídeo também. E, claro, também agradecer a todas e a todos e fazer o convite aos que não estão ainda nesse grupo, a todos que apoiam aqui o canal, o Fora da Política Não Há Salvação, por algum dos meios, né, dos instrumentos disponíveis para isso. Desde aquele mais simples ali do botãozinho, do coraçãozinho do Valeu Demais, que fica embaixo do vídeo e que permite que você faça uma contribuição pontual aqui para o projeto do canal, seja se tornando membro do canal, e aí basta se inscrever por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, e aí você pode fazer uma contribuição continuada e tem lá vários níveis possíveis para essa contribuição, a pessoa escolhe aí por quanto quer contribuir, ou ainda, de forma parecida, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí basta digitar o endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda, por fim, o método mais simples de todos, que é um Pix, né? Se quiser fazer um Pix, é só usar o e-mail de contato do canal, que é contato@fora da política não há salvação.info, e para quem quiser mandar uma mensagem é o mesmo, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, dito isso, eu quero aqui reforçar meu agradecimento ao Emerson por essa ótima conversa, me despedir dele, me despedir de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.